Fala galera, tudo bom? Então, esse aqui é mais um vídeo que eu tô fazendo. Esse aqui vai ser sobre DCL, que é diagrama de corpo livre, e identificação de forças. Um amigo meu me pediu pra fazer sobre o DCL e sobre como identificar forças num sistema. Então, eu resolvi fazer, não é mesmo? Também acho que não tem nenhum vídeo no YouTube, se tiver vocês comentem aqui embaixo pra mim, por favor, sobre como identificar a força, que tal força é tal coisa, tal e tal. Tô falando muito tal. E como saber se essa força existe ou não no sistema. Então, estou aqui pra fazer, não é mesmo? É isso, vamos pro vídeo. Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente do primeiro vídeo, que eu fiz uma folha, porque eu acho que como esse vídeo é mais de identificação de forças e tal, eu acho que vai ser mais interessante eu colocar aqui do lado fotos e diagramas, essas coisas, que talvez eu não consiga fazer no papel. Deixem aqui nos comentários se vocês preferem esse tipo de vídeo ou o tipo de vídeo numa folha, que aí eu vou saber qual vocês gostam mais para eu fazer mais vídeos desse jeito futuramente. Então, vou arredar um pouquinho aqui pro lado para eu poder colocar as coisas aqui, não é mesmo? Assim, então, se eu olhar um pouco para baixo é porque estou com a minha cola, né? Porque ninguém é de ferro. Então é isso. Primeiramente, vocês têm que saber da lei mais fundamental do DCL e de forças e tal. Inclusive eu não falei antes, mas esse vídeo é focado principalmente tipo nesses exemplos de exercícios que eles colocam em provas, essas coisas, sobre bloquinho, essas coisas, identifique tal força nesse bloquinho. Então por isso que vai ser desse jeito aí que eu vou falar mais pra frente. Então, voltando, a lei mais fundamental de diagrama de forças em geral. Para cada ação existe uma reação. É a terceira lei de Newton e é a lei mais fundamental que tem nessa situação. Então, quando você está olhando na mecânica clássica, que é o que a gente geralmente estuda no ensino médio, que é de corpos, por exemplo, esse livro, corpos que podem ser vistos a olho nu e não são atômicos, né? Geralmente é a mecânica clássica que a gente estuda, porque ainda não tem uma teoria que unifica a mecânica quântica com a mecânica clássica, mas isso é tema para outro vídeo, outra coisa. Aí na mecânica clássica a gente tem basicamente 6 tipos de forças. Tem a força gravitacional, a força eletromagnética, que entra um pouco para a parte quântica da coisa, mas ainda é estudado, por exemplo, em corrente, essas coisas. A força de atrito, a força de contato, que também é a força normal, né? Também é chamada dessa forma. Força de tração e a força que eu chamo força de ação, mas às vezes ela aparece na maioria das vezes só como F, só como força, alguma coisa assim. Sei lá, Julieta empurrou o bloquinho, ela exerceu uma força F, é o tipo de força de ação. Eu chamo de força de ação para facilitar, para diferenciar ela das outras forças. Então, sim. A força eletromagnética eu não vou tratar aqui nesse vídeo justamente porque ela entra mais para essa parte quântica do negócio. Eu tratei ela um pouco no vídeo anterior, que eu falei de eletrodinâmica e eletrostática, mas ainda assim não é a força eletromagnética propriamente dita. É mais uma coisa de aplicação dela. Existem outros tipos de força, tipo a força nuclear forte, a força nuclear fraca, mas, igual eu falei, elas são para a parte quântica. A gente não vai ver aqui, a gente vai ver só a questão dos bloquinhos mesmo, que é o que está sendo mais cobrado. Então, vamos começar. Primeiramente, a força gravitacional. Também é chamada, nesses diagramas, como força-peso. Sempre, todas as vezes que eu tiver um bloquinho, alguma coisa, em alguma superfície, em algum lugar,
que não seja o vácuo e que tenha, até no vácuo tem como ter força gravitacional, se tiver algum corpo ali perto. Mas fora isso, fora essa situação bem específica, sempre vai existir força-peso. Então, se você vê um bloquinho aqui do lado, a primeira coisa que você vai fazer é colocar uma força-peso nele. Ponto. Segunda coisa, a força normal. Quando que você vai colocar a força normal? A força normal é chamada a força de reação da força de contato. Ou seja, tem que ter contato ali. Sempre que eu tiver uma superfície, pode ser plana ou horizontal, sempre que eu tiver uma superfície e tiver um objeto apoiado nela, vai ter força normal. E essa força normal vai ser no sentido contrário do apoio desse objeto. Então, se aqui tiver uma parede e aqui tiver um objeto, então esse objeto exercendo a força para lá, né? Então, a parede vai ser para cá, então a força normal ela tá indo nessa direção e a força de contato tá indo nessa. Basicamente isso. Eu não falei antes, eu esqueci de falar. A força normal, ela não é uma força de reação da força peso. Porque outro teorema, entre aspas, eu não sei se é um teorema, mas é uma coisa que a gente fala assim, que deriva da terceira lei de Newton, que existe uma força de reação e de ação. As forças de ação e de reação têm que estar em corpos diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver um bloquinho, ou um livro, né, vai ter uma força de peso para baixo e uma força normal para cima, se ele estiver apoiado em algum lugar, né? Finge que ele está apoiado aqui na Terra. Então vai ter uma força peso e uma força normal. Essas forças, elas vão estar no mesmo bloco, concorda? Que a força normal, a gente vai representar o diagrama do bloco, vai estar para cima e a força peso para baixo, então está no mesmo corpo. Sendo assim, elas não constituem um par ação e reação, porque para ser um par ação e reação tem que estar em corpos diferentes. Então, o que acontece? A força de contato que o livro está exercendo, ela está na Terra. Então, aqui, finge que minha mão aqui é a Terra, aqui tem uma força de contato. Então, a reação dessa força de contato que está na Terra é a força normal, que está no livro, ou seja, em corpos diferentes. Um está na Terra e o outro está no livro. E a força, e tem a força peso. Onde que está a reação da força peso? Está no centro da Terra. Eu vou ter a Terra e no centro dela vai ter a força de reação da força peso, que vai estar no sentido desse objeto, né? Então, vários objetos ao redor da Terra, várias forças de reação da força peso de cada objeto. A terceira força, a força de tração. Quando que vai existir uma força de tração? Sempre que tiver um fio, tem um objeto e tiver algum fio que tem que estar puxando ele. Não pode ser um fio solto, largado. Tem que estar ou um fio segurando o objeto que está pendurado, né? Então vai ter uma força que ele vai estar exercendo para baixo, que nesse caso vai ser coincidentemente o peso dele, ou vai ter o objeto e alguém puxando ele através de um fio. Por causa desse fio vai existir uma força de tração, que é a força como se fosse de tração mesmo, né, de um fio, esqueci a palavra, vou colocar ela aqui na edição. Tensão, força de tensão de um fio, isso. Que eu vou estar tensionando ele, né, então por isso que sempre que tiver um fio que estiver sendo puxado, ou pelo próprio objeto, né, quando ele está pendurado, ou por alguém, vai existir a força de tração. E a força de atrito, talvez seja mais complicado. Não para identificação, porque esse vídeo aqui está tratando só de identificação, tá, gente? Por causa do diagrama de corpo livre. Mas talvez para trabalhar com ela depois ela seja mais complicada. Por causa de fórmula e tal. A força de atrito. E tem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estática e a força de atrito dinâmica. Qual que é a diferença? A força de atrito estática, quando o objeto não estiver em movimento.
E a força de atrito dinâmica quando ele estiver em movimento com a superfície. Então ele vai ter que estar se arrastando pela superfície. Primeiramente, o que é a força de atrito? A força de atrito ela sempre vai existir quando o objeto tiver tendência ao movimento ou se movimentando. Ou seja, quando tiver uma coisa, por exemplo, caindo de um desfiladeiro ou rolando, é uma força de atrito. Quando eu estiver empurrando um objeto no chão, é uma força de atrito, porque ele vai estar se movimentando. E quando que também vai ter uma força de atrito? Quando, por exemplo, finge que isso aqui é uma rampa, aqui está o chão, né? Aqui é a rampa. E tem uma bolinha aqui, só que ela não cai. Uma bolinha não, a bolinha vai cair. Um caixote aqui em cima, e ele não cai. Ele tá parado, ele tá estável, porque assim, né? O que segura ele ali? É a força de atrito. E por que ela existe ali se ele tá parado? Porque ele tem uma tendência a cair. Se não tivesse uma força de atrito, por exemplo, se isso aqui fosse gelo, se você soltasse uma pedra de gelo ou um caixote ali, ele ia deslizar, não ia? Então, isso ocorre porque a força de atrito no gelo é muito baixa. Mas se você colocar, por exemplo, um asfalto inclinado e colocar um caixote parado ali, raramente ele vai cair. Só se for uma coisa muito íngreme, porque a força de atrito está prendendo ele. Então, vai ter a tendência ao movimento para cá, a força de atrito vai ser para lá. A força de atrito estático. Outra coisa que também acontece com a força de atrito estático é quando, por exemplo, um carro está andando em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, reto e sem variação da velocidade dele ou do vetor, né? Que se ele não está andando, tá reto, então não vai variar o vetor, mas sem variação da velocidade. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu tenho uma roda. Não tem uma roda aqui, mas imagina que isso aqui é o raio da roda, né, do carro, então vai ter uma roda aqui. Então, ele vai estar andando. Se ele não está variando a velocidade, toda vez que ele encostar no chão, se você tirar uma fotografia aqui no chão, então ele vai ter uma... Calma, gente. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem. Mas, se você tirar uma foto de um carro andando, você vai perceber duas coisas. A parte mínima aqui do chão, ela vai estar como se você tivesse tirado a foto do carro parado. Porque é como se não tem movimento ali. Ele tá só encostando no chão. Aí quando ele vai rodar, encosta outra parte dele no chão. Aí ele roda de novo, outra parte vai encostar. Então, a menos que o carro derrape, não vai ter força de atrito dinâmico, vai ser força de atrito estático. E aí, nessas duas partes vai estar um pouco borrado, porque aqui representa uma velocidade e aqui vai estar mais borrado ainda, porque a velocidade aqui é maior. Se não cabe nesse vídeo eu explicar o porquê, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando. Enfim, eu fugi um pouco do assunto, que era só a identificação de forças. Então, quando que vai ter a força de atrito? Sempre que tiver movimento e sempre que tiver tendência a movimento. Então, tiver uma superfície um pouco inclinada e o objeto estiver lá, entendeu? Quando tiver uma superfície reta e um objeto parado, não tem força de atrito, vai ser só a força peso e a força normal. Quando o objeto estiver caindo também não vai ter força de atrito. Aliás, quando o objeto, isso é uma boa questão, quando o objeto estiver caindo, a não ser no vácuo, se o objeto estiver caindo na terra normal assim, vai ter força de atrito, porque ele está entrando em contato com o ar. Então o ar está exercendo uma força de atrito para ele. Então ele está atendendo esse movimento dele para cá, a força de atrito do ar em relação a ele vai ser para cima, entendeu? Então eu acho que foi isso. Ah, sim, e a força de ação. Quando que vai existir uma força de ação? Quando tiver uma pessoa empurrando ou puxando um objeto com a própria mão, sem ser através de uma corda, né, ou de um fio, porque se for uma corda ou fio, vai ser a força de tração lá. Então eu tenho aqui um objeto, se eu estiver empurrando ele ou puxando ele, eu tenho a força de ação.
Então é isso. O vídeo foi esse, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixem as suas dúvidas nos comentários, que eu vou responder todo mundo, provavelmente. Pode me perguntar também por WhatsApp ou Facebook, quem tiver meu WhatsApp e meu Facebook. Mas deixe comentário aqui embaixo, porque ajuda, né, na divulgação do vídeo. Fora isso também, curtem, comentem. Comentem, já falei pra comentar. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!